Bora lá. Ok, muito obrigado. Vamos lá ler o texto e depois a gente vai para as 10 questõezinhas da maratona de língua portuguesa para a gente comentar. Vamos lá. Um, dois, três. O tempo ocidental é o tempo linear. É um tempo linear, marcado pelo relógio que nos aprisiona, dando a falsa ilusão de que o dominamos e podemos fazer o que quiser. A gente, na verdade, não se dá conta que somos o tempo todo conduzidos por um tempo que não nos pertence, a qual somos escravos. Olha só que profundo. É quase que um texto filosófico aí. O tempo ocidental é o tempo da produção, do acúmulo, da riqueza e do futuro. O tempo indígena, no entanto, é o tempo da natureza. E a natureza, como dizia Charles Darwin, não dá saltos. Natura no facem saltos, em latim. Chique. É o mesmo que dizer que a natureza segue uma lógica que responde às suas próprias necessidades. O tempo do corpo é o tempo da natureza. Respeitar esse tempo é oferecer ao corpo tudo o que ele precisa para viver em equilíbrio. Bom, aqui ele já está fazendo o primeiro paralelo entre a diferença de concepção de tempo que as pessoas no Ocidente têm. As pessoas no Ocidente, pela forma com que elas vivem, elas estão a todo momento correndo contra esse tempo. O tempo no Ocidente é um tempo da produção, um tempo que tem que ser medido por horas. E quanto mais acelerado, quanto menos tempo as pessoas gastarem em coisas fúteis, enquanto mais tempo elas acumularem, melhor vai ser o aproveitamento desse tempo. Enquanto que para os indígenas, o Daniel está dizendo, o Daniel Munduruku, os indígenas eles veem o tempo, eles vislumbram o tempo com as estações do ano, com o passar dos dias e dos ciclos das noites, o ciclo da lua. Esse é o tempo da natureza, que vai oferecer ao homem o equilíbrio. Olha só, e ele vai continuar. Assim, aqui a gente já leu, né? Vale lembrar que ao refletir sobre isso, nos colocamos dentro da natureza como parte dela. Quando a gente tem essa concepção de que o tempo faz parte da natureza, é o tempo da natureza, a gente se coloca dentro da natureza como seres naturais. E assim é que os indígenas se sentem em suas diferentes formas de humanidade. Outra peculiaridade do meu povo indígena é essa: nós não temos em nosso repertório linguístico a palavra futuro. Olha só, isso aqui eu acho muito interessante, por isso que eu trouxe para vocês. Em nossa compreensão de tempo, nós possuímos o tempo passado, que é o tempo da memória, e o tempo presente, que é o tempo atual. A palavra futuro não foi inventada por nós. Se algum dia alguém disse que inventou o futuro, essas pessoas não foram pessoas indígenas. Por quê? Vocês sabem, o futuro não existe. Olha só que profundo isso. Para as pessoas indígenas, para a tribo dele, na vivência dele, o futuro não existe. A concepção dele é de que o futuro, de fato, é só uma projeção que a gente tem. A gente não consegue prever o que vai vir depois do presente. A gente pode saber o que, que antecedeu esse momento atual. Mas o futuro em si, ele ainda vai ser escrito. E aí os indígenas não têm o futuro como uma opção de vida. Olha só que profundo, né? Eu fico chocado toda vez que eu leio isso. É um tapa na minha cara. Ele é para a especulação da mente humana que o criou com o objetivo de nos iludir e aceitarmos a condição de eternos dependentes do tempo. Para os povos indígenas, a língua manifesta a realidade conhecida, experimentada, compartilhada. E isso tudo só é possível quando se vive no presente. Sim, meu avô, quando desejava nos lembrar dessa verdade, sempre nos dizia: se o momento atual não fosse bom, não se chamava presente. Ele nos fazia pensar que o momento vivido era um presente que recebíamos do universo para que pudéssemos ser plenamente felizes. Ao amanhecer, o dia éramos ao dia
éramos sempre lembrados de que aquele era um momento único. Uma roupa que nos ofereciam, que nos era oferecida para ser usado única e exclusivamente naquele dia. Ou seja, eles não pensam futuramente. É para viver o hoje, o presente. Eu acho que essa é a grande provocação desse texto. Tudo que já havíamos vivido antes deveria ser guardado em nossa memória, para que nada nos distraísse do tempo, nada nos distraísse e nos tirasse daquela vida naquele momento. Então ele está falando aqui sobre a importância da gente valorizar o tempo atual. Quando a gente pensa aqui no futuro, a gente pensa muito assim, olha como é um tapa na minha cara. Por quê? Porque a gente pensa assim, nossa, quando eu crescer eu vou ser feliz. Quando eu fizer tal coisa eu vou ser feliz. Quando eu me formar eu vou ser feliz. Quando eu passar no vestibular, aí sim eu vou viver a minha vida. Quando eu me casar, esse é o futuro. A gente não sabe o que é o futuro. A gente só pode ter experiência naquilo que a gente viveu. E o que que a gente vive? É o nosso momento atual. Então, por que a gente tem que deixar atrelar o nosso futuro, a felicidade, postergar essa felicidade para o futuro? E aí a gente acaba sendo dependente do futuro. A gente não vive o momento presente porque a gente continua nesse ciclo de escravidão com o futuro. Olha que rapaz. E aí ele diz: essa compreensão de tempo sempre deixou a sociedade um tanto boquiaberta, porque ela vai frequentemente. Não, tá muito ruim de ler aqui na sala. Fortemente contra a visão linear e quadrada que sempre a norteou. A propósito, aí é que ele está dizendo. Queria dizer que quando eu era criança, o que mais me deixava perplexo na cidade, enfim. Ele vai falar aqui que quando o indígena nasce, uma pessoa indígena nasce, ela não é perguntada o que ela vai ser quando ela crescer. Porque isso acaba tirando dela a possibilidade dela viver a vida atual dela enquanto criança. Ou seja, quando a gente pergunta como uma criança quer ser quando ela crescer, a gente já está colocando nela responsabilidades que ela não deveria ter no momento que ela está vivendo aquilo, que é o momento de ser criança, que é o de brincar, e não de pensar o que ela vai ser no futuro. Quando chegar no momento do futuro, aí sim ela vai ter o tempo adequado para pensar sobre isso. Aí ele vai contar depois disso. Quem quiser esse texto depois, eu posso passar, tá bom? Mas não vai dar para a gente ler todo, que são 6 páginas, 5 laudas, se não me engano. Tá bom? Mas aí fica essa mensagem. Bora agora para as questões? Alguém tem alguma coisa para falar? Nada, professor. Tá tudo bem? Gostaram do texto? Muito profundo, né? Vamos lá comentar então essas questões aqui. Nossa, é muito ruim dar taxa aqui na sala, né? Se você quer ver o futuro, acho que assim vai ser melhor. As visões da Raven, o futuro eu vejo sim. As visões da Raven, isso é um mistério pra mim. Olha, ficou muito melhor. Eu ajeitei aqui, ficou muito melhor. As visões. Vocês assistiram Visões da Raven? É, sou eu. Enfim, vamos lá. Melhor série. Tô brincando. As visões da Raven. Olha só. Questão número 1 do material de língua portuguesa. Se você tiver aí com a sua 7ª maratona, pegue aí que a gente vai revisar ela agora. Eu disse agora. Pegue aí, ou pode pegar depois também e assistir essa aula. Vai ficar gravada. Antes da gente ler o texto, a gente já sabe, né? Enunciado do Enem, a gente tem que ler primeiro o enunciado. O texto publicitário utiliza a linguagem para gerar adesão de um determinado produto. Opa! Esse enunciado ele já me deu o quê? Uma dica do que é esse texto. Antes de eu ler esse texto, eu já sei que ele é um texto publicitário. Eu já sei que esse texto não é uma receita. Eu já sei que esse texto não é uma narrativa, não é um poema. Ele é um texto publicitário. E ainda ele me diz o que o texto publicitário quer fazer com as pessoas. Ele tem uma estratégia, ele tem um plano, ele tem uma forma para convencer as pessoas de que o ponto de vista dele é o mais adequado. Quase que uma dissertação ali, né?
dissertação também convence as pessoas de um plano. Por isso que tem que ter um projeto de texto. Por isso tem que ter estratégias argumentativas. Mas a estratégia empregada nessa propaganda busca o quê? Então ele quer saber qual foi a estratégia para vender o produto que essa propaganda se utilizou. Bora lá. Água é saúde e saúde é qualidade de vida. Por isso, nossa empresa cuida da saúde da sua família e ajuda você a cuidar da saúde do planeta. Olha que bom. É simples. Quantos mais purificadores são instalados no Brasil, mais pessoas deixam de consumir água em garrafas e galões, produzindo o quê? Menos lixo para o planeta. Além de oferecer água saudável e de reduzir a quantidade de lixo descartável, nossos purificadores promovem a redução do consumo de energia elétrica. Acesse nosso site. Então, o que ele está fazendo aí, gente? Ele não está vendendo um purificador. Esse é o produto que ele está vendendo. Ele está vendendo um purificador. Só que ao invés dele dizer assim, compre o nosso purificador, ele vai dizer o quê? Se você comprar o nosso purificador, você não está ajudando só a sua família. Você está ajudando a sociedade toda. Porque as pessoas elas vão parar de consumir garrafas plásticas em garrafões de 20 litros, por exemplo. Porque os purificadores, eles não precisam disso. Então, olha só, a estratégia para vender um purificador, ele vai fazer isso. Que, inclusive, convence muito mais as pessoas do que só dizer compre um purificador. Qual é a alternativa? Não vale ver o gabarito. Letra A. Conscientizar a população sobre a importância do consumo de água limpa? Não, né? Ele não está falando em nenhum momento sobre, olha, gente, consumir água suja pode gerar problemas estomacais, pode gerar gastrite, enfim, pode gerar problemas no sangue. Ele não está falando sobre isso. Orientar a população em relação aos efeitos do desperdício de água para as próximas gerações? Não, ele não falou assim. Compre o nosso purificador para equilibrar o desperdício de água no planeta. Os nossos purificadores têm armazenamento de água para evitar o desperdício. Não, ele não falou sobre isso. Letra C. Convencer o Opa, eu já vejo, né? Convencer o consumidor sobre a responsabilidade da empresa com a saúde e com o meio ambiente é isso mesmo. Ele disse que a sociedade vai se beneficiar, a sua família vai se beneficiar, a saúde vai ser beneficiada, o meio ambiente vai ser beneficiado. Essa é a estratégia que ele utilizou. Letra D. Informar os consumidores a respeito dos riscos de beber água imprópria? Não, né? De novo. Letra E. Propor novas formas de purificar a água com menor consumo de energia? Não. Ele até disse aqui no final, promover a redução de energia elétrica. O que está errado? Esse verbinho aqui, ó, propor. Lembra que uma propaganda ela não está propondo de fato alguma coisa. Ela não está mostrando medidas. Ela não é um plano, não é uma proposta de intervenção que vai propor maneiras de reduzir o consumo de água suja, por exemplo. Tudo bem? Ela quer vender o produto. Então ela está convencendo as pessoas a comprar esse produto. Certíssimo. Se você quer ver o futuro. Essa daqui vocês já resolveram, né? Posso pular essa? É do Enem. Ou vocês querem que eu resolva? Tá. Tá. E são dois textos. Querem que eu resolva? Sim ou não? Vamos resolver, né? A gente está aqui para isso. Bora lá. Vamos para o enunciado da questão. Os textos apontam duas visões sobre a importância de manter hábitos saudáveis ao longo da vida. O texto 2, entretanto, apresenta uma visão mais pontinho, pontinho, pontinho. Ele já está dizendo aqui que existem dois textos. Esses dois textos, cada um tem uma visão sobre a importância de manter hábitos saudáveis. Eles têm dois pontos de vista sobre o mesmo assunto. Beleza?
Qual é o primeiro ponto de vista? Vamos lá para o texto 1. Ponto de vista do texto 1 é a de que aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Percebe que aqui é um texto misto, tem uma imagem, um texto não verbal, tem um texto verbal aqui. E aí o que ele quer dizer? Que se as pessoas não se atentarem, que se as pessoas não fizerem exercícios físicos, elas terão o quê? Mais probabilidade de ter doenças do que as pessoas que praticam atividade física cotidianamente. Vamos lá para o texto 2. Vai falar de atividade física? Vai, mas qual é esse ponto de vista? Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda às 5 da manhã para trabalhar. Enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 ao trabalho. Termina o expediente às 5 horas da tarde e chega em casa às 7 horas, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade dessa pessoa praticar exercício físico é significativamente menor do que a pessoa de classe média alta, que vive em outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em conseguir praticar exercício e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou não sedentário. Preste atenção que esse segundo vídeo ele já trouxe uma abordagem social para a questão da saúde física. A saúde física não depende só se você quer ou não. Tem que ver se você pode. Porque, por exemplo, ele narrou aqui, basicamente, uma pessoa que mora na periferia, que precisa trabalhar para sustentar seus filhos, que às vezes mora muito longe do trabalho, precisa pegar trânsito, passa horas no trânsito, e aí chega do trabalho, tem que aí sim cuidar dos filhos, cozinhar, arrumar a casa, enfim. Isso faz com que essa pessoa tenha o quê? Uma certa síndrome do impostor, né? Ela vai acabar se sentir culpada por um problema que de fato não é ela que está ocasionando. Ela não vai largar o trabalho para pensar nas questões físicas. A verdade é que o sistema de modulação de trabalho deveria se adaptar. Pensar que essas pessoas também têm necessidade de praticar exercício físico. Certo? Então, essa é uma visão mais o quê? Científica da coisa. Ele está relacionando a prática de exercício à promoção da saúde? Não. O texto 2 ele não é um texto científico. Percebe que ele até traz uma linguagem mais informal. Ele faz perguntas para as pessoas. Ele pergunta como é que a gente vai fazer com que essas pessoas entendam o seu papel social. E aí ele fala de uma forma muito simples, na verdade. Não é científico. Ele não trouxe dados. Ele não trouxe percentual de pessoas que moram na periferia, percentual de... Não, ele não foi científico nesse sentido. O texto 2 ele foi um texto mais amplo ao considerar aspectos sociais intermitentes na prática de exercícios do cotidiano. O texto 2 ele foi um texto mais crítico ao associar a interferência das tarefas de casa ao sedentarismo do indivíduo. Bom, um bom estudante ele vai ficar em dúvida entre a letra B e a letra C. Vamos lá ver por que a letra D e a letra E está errada. O texto 2 ele é um texto focalizado ao atribuir negligência dos indivíduos em prevenir possíveis doenças? Não, né, gente? Não depende do indivíduo, depende da sociedade, do trabalho, uma série de fatores. Geracional, ao preconizar a representação do culto à jovialidade? Não. Em nenhum momento ele disse que as pessoas elas sofrem uma pressão em ter corpos sarados, bonitos, para parecer mais jovem. Não, ele não falou sobre esse culto à estética, esse padrão estético. Tá bom? Por que não é a letra C, professor? O texto, ele é um texto crítico, de alguma forma.
Mas ele não vai associar a interferência das tarefas domésticas ao sedentarismo. Aqui que ele está falhando. Não é apenas o trabalho em casa que vai fazer com que as pessoas sejam sedentárias. Tudo bem? Muito cuidado aí. Por quê? Porque tanta pessoa de classe média, de classe baixa, de classe alta, tem tarefas domésticas. É claro que a gente convenha, né, que tem gente que pode pagar para uma pessoa cuidar dessas tarefas domésticas. Mas não é apenas isso que vai determinar com que a pessoa tenha ou não acesso ao exercício físico. É uma série de fatores. É o trabalho dela, a distância com que ela trabalha, a distância das academias para a casa dela, os filhos, preocupação, enfim. Então, é uma visão mais ampla ao considerar as questões socioeconômicas. E para a gente finalizar, eu vou trazer a questão A. A letra da questão 2 é a letra B. E para a gente finalizar, eu vou trazer uma questão que eu gosto muito, que eu acho muito legal, muito fofinha. Tá bom? Vamos lá para o enunciado. Sempre façam isso, não esqueçam. Então, em uma questão, eu vou ler primeiro o enunciado e depois eu leio os textos, tá bom? Não se afoba, que vai dar tudo certo. De acordo com o texto 1, o contexto comunicativo define o nível de compreensão do uso do diminutivo. Opa, essa é uma informação muito válida para eu entender os dois textos. Por quê? Ele vai dizer que o texto 1, ele vai dizer que o texto 1 vai falar sobre o contexto comunicativo, que vai falar da compreensão do uso de diminutivos. A gente compreende as pessoas utilizando o diminutivo a partir de um contexto comunicativo. Ou seja, a partir do contexto em que a pessoa está inserido, é que a gente vai saber se aquele diminutivo vai estar se referindo a tamanho ou afetividade. Por exemplo, quando eu chego com meu pai e digo assim, paizinho, eu te amo. Quer dizer que meu pai, ele é pequeno? Não, às vezes o meu pai é maior que eu. Então por que eu chamo de paizinho? Se diminutivo, na gramática normativa, identifica que são coisas menores, que têm um padrão normal, existe um piloto, existe um pilotinho, existe um pilotão, certo? São medidas linguisticamente que vão determinar o tamanho, a espessura, enfim. Então, por que eu chamo de mãezinha, paizinho, mãezinha do céu? Então, esse diminutivo não identifica só essa questão. Vai depender do quê? Do nível de compreensão. Tudo bem? Se eu chegar assim, gente, meu cachorrinho tá doente. Meu cachorrinho adoeceu. O que que vocês vão pensar? Que é um cachorro pequenininho, né? Mas não necessariamente é um cachorro pequenininho. Pode ser um cachorro de 5 quilos que eu tenho. Grandão, sabe aquele cachorro peludo? Eu acho bonito de foto. Mas só pelo falar cachorrinho, parece que é um cachorro, um pinche. Não sei, eu não sei raça de cachorro. Mas vocês entenderam, né? Se eu falar assim, gente, meu cachorrinho adoeceu essa semana. Não parece que eu tô falando de um cachorrinho, mas na verdade a gente utiliza no Brasil o diminutivo para representar afetividade. Casinha. Ai, a minha casinha tá tão bonita. Aí quando olha uma mansão, quando a pessoa fala, olha, essa casinha tá tão bonita, tá bom? Sempre pensei que ninguém batia o brasileiro no uso do diminutivo. Ninguém bate. Em nenhum lugar do mundo você vai ver alguém que use tanto diminutivo como no Brasil. Essa nossa mania de reduzir tudo à mínima dimensão, seja um cafezinho, um cineminha ou uma vidinha. Vou dar um exemplo. Operação. É uma palavra assustadora. Pior do que intervenção cirúrgica, porque promete uma intervenção muito mais radical cirurgicamente no intestino. Já a operaçãozinha é uma mera formalidade, uma anestesia, 2 aspirinas depois, uma coisa tão banal que quase dispensa a presença do paciente. No Brasil, usa-se o diminutivo principalmente em relação à comida.
Mais um feijãozinho? Um pouquinho. Ao lado da farofinha? Ó, e ao lado do arrozinho. Isso. Então, olha só o que que ele está usando aí. O diminutivo para poder dizer que depende do contexto comunicativo, depende da forma como a gente se expressa. E aí, o enunciado quer saber o que que gera o humor nessas charras. Bora lá. Ô, Mafalda, que caminha bonita você fez para a sua boneca? Olha só, percebe que esse é um texto misto, tá bom? Texto misto é aquele que tem uma linguagem verbal e não verbal. INV, certo? Percebe que é uma pessoa de fora que está falando assim para Mafalda. A gente percebe que verbalmente a Mafalda ficou o quê? Satisfeita ou insatisfeita com as considerações dessa pessoa que possivelmente pode ser a mãe, o pai dela. Ficou insatisfeita. A gente vê aqui pela sobrancelha reta, pela boca curvada para baixo, uma expressão de não ter gostado disso. E aí tem um balão de pensamento, justamente na palavra que a gente vai falar no diminutivo, caminho. O que aconteceu, na verdade, é que ela achou que a moça, não sei, eu vou falar que é a mãe dela, achou a cama que a Mafalda fez com tanto carinho, pequena demais para a boneca. Percebe que o braço está para fora, a cabeça está muito grande, não vai dar na caminha, vai quebrar. Sendo que a Mafalda, sei lá, fez todo um trabalho, fez toda uma arquitetura, pensou nessa cama com muito carinho. Só que, na verdade, a mãe dela queria dizer que estava muito fofa. Enquanto que a Mafalda falou assim, nossa, caminha, passei horas fazendo essa cama. Fiz todo um trabalho para você agora chegar e dizer que é uma caminha. Não aceito isso, tá bom? Você está desmerecendo o meu trabalho. Alternativa correta, muito bem, Camila, é a C. Por que a C, professor? Por justamente essa lógica que a gente já está fazendo aí. O entendimento da Mafalda foi equivocado em relação da duplicidade do sentido de caminha como uma cama pequena, certo? E uma cama fofa. O mesmo sentido, a mesma palavra pode ter dois significados. Depende do quê? Do contexto comunicativo com que essas personagens estão dialogando. Não pode ser alternativa A, porque a gente não está tendo um processo de aliteração, certo? Porque está certo, é errado. Não está tendo aliteração, a repetição de efeito sonoro já. A repetição de consoantes, tá bom? Caminha, caminha, mas isso não é repetição, tá bom? A variação linguística do termo caminha entre as personagens, bom, esse aqui é um distrator. Acabou minha bateria, eu acho. Porque variação linguística pode ser, a gente sabe que existe uma variação linguística de quê? De local, e também pode existir uma variação lexical de tempo. Deixa eu trocar aqui a pilha rapidinho. Bom, gente, voltei. Então, pode existir uma variação de tempo das palavras. Só que a tirinha não dá para entender que existia uma diferença aí de tempo entre esses personagens. Não dá para a gente saber se é mais velho ou não a pessoa. Dá para a gente saber, sim, que é uma outra pessoa, um responsável. Mas isso não quer dizer que é a faixa etária que determinou
o contexto comunicativo. O que determina o contexto comunicativo é o entendimento das personagens. Ela disse uma coisa que a Mafalda entendeu errado. Tudo bem? Letra D. A presença da personificação no termo caminha? Não. Personificação é uma figura de linguagem que não está conveniente com o termo e nem com a charge. Letra E. A criação de um neologismo para definir o local de repouso? Não. Por mais que pareça neologismo, a gente utilizar um diminutivo para se referir à cama, isso é uma característica do português, é uma classificação da palavra. Não é um neologismo. Agora, se fosse, por exemplo, cama bonita, e aí ela quisesse criar um neologismo com essas duas palavras, cá bonita, não sei, ou cami bonita, caminita, não sei. Aí ela estaria criando um neologismo, uma palavra que não existia, mas que foi pelo processo de aglutinação, de justaposição, que ela criou uma nova palavra. Gente, a gente acabou nosso tempo, né? E a gente vai ficando por aqui. Inclusive, a gente se estendeu um pouquinho, peço perdão. Mas espero que vocês tenham tirado aí algumas dúvidas. Essas questões a gente vai voltar a falar de novo sobre elas o quanto antes para a gente revisar e aprender aí algumas técnicas de pegar a ideia da questão o mais rápido possível para poder não atrapalhar muito esse processo aí de resolver a questão, tá bom? Lembre-se do texto. Se o tempo atual não fosse bom, ele não se chamaria presente. Presente é uma coisa que a gente tem que viver muito e cuidar desse presente para que ele não seja só um tempo, aproveitando esse processo, tá bom? Beijo, boa tarde, bom resto de tarde, aproveitem e até a próxima. Tchau, Camila. Uma redação para tu. Hey!